vagens final. Perdão, desculpa, estou fazendo confusão com o útero. Mas o ovário é arredondadinho. Bom, vocês viram que o ovário é composto de duas regiões. Uma região mais periférica, que está mostrada aqui, que é a região do... Como é que a gente chama? Córtex. E uma região mais interna, onde eu vejo a presença de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, né? Que não está sendo demonstrado aqui no corte, mas é mais ou menos aqui. Vasos sanguíneos, vasos linfáticos, que é a região da medula, a região medular, certo? E é justamente no córtex que a gente vai encontrar os folículos ovarianos. Esses folículos ovarianos, eles são formados por células que envolvem o ovócito secundário. Tá? A saber, quais são esses folículos ovarianos? Os folículos primordiais, folículos primários, uni e multilamelar, tá? O folículo pré-antral também parecido com o folículo secundário, e o folículo antral ou folículo degráfico, que é o folículo maduro. Tá? Então, quando a gente olha para essa região aqui, né, que é recoberta por um epitélio chamado de epitélio germinativo, geralmente esse epitélio é um epitélio simples, cúbico, que recobre todo o ovário. Logo abaixo nós temos uma túnica de tecido conjuntivo denso, que é chamada também de túnica, igual lá no testículo, túnica albugínea, que é essa daqui, ó, tá bem visualizada aqui, tá dando para ver bem, certo? E aqui o estroma ovariano, essas células do estroma ovariano, essas células alongadas do estroma ovariano, que contém ali os folículos, que são essas estruturas aqui arredondadas. Nesse caso aqui, qual é o tipo de folículo que eu encontro que é mais próximo da superfície ovariana? É o folículo primordial. O folículo primordial, ele contém o ovócito, que é uma célula grande, né? E ele é envolvido por chamadas células foliculares. Essas células se organizam de maneira concêntrica, de maneira a envolver o folículo primordial. Essas células posteriormente, as células foliculares, elas vão dar origem às chamadas células da granulosa. Então olha aqui, aqui eu tenho folículo primordial 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho o epitélio germinativo, essa região toda de córtex ovariano. Epitélio germinativo, cúbico, apavimentoso em algumas espécies, mas normalmente cúbico e simples, que recobre todo o ovário. Logo abaixo, essa camada de tecido conjuntivo denso, que é chamada de tunical, né? E logo depois eu observo aqui folículos primordiais mergulhados no estroma ovariano. Como é que é a organização histológica do folículo primordial? Eu tenho um ovócito, vou pegar o exemplo desse aqui, que esse tem um núcleo, né? Eu tenho um ovócito circundado por essas células, chamadas de células foliculares. São células estromais, só que são células estromais do estroma ovariano que vão envolver concentricamente aquele ovócito. Ok? Posteriormente, essas células vão proliferando, vão se tornando de pavimentosas, elas se tornam cúbicas, para poder dar origem lá ao folículo primário, certo? O que acontece ali é um processo de recrutamento e diferenciação. Claro que isso ocorre na puberdade, e a Carmen deve ter falado isso para vocês, que os picos de LH, né, aumentam a frequência dos pulsos na puberdade, LH e FSH, e do GNRH também, e você tem um recrutamento ao longo do ciclo menstrual de vários folículos, normalmente só um que vai maturar, vai chegar ao estágio final, ao folículo integrante. Tá certo? Também. Eu vou falar isso no próximo.
Pessoal, eu só quero chamar a atenção aqui para vocês o seguinte, eu falei para vocês que aqui tem 4 folículos primordiais, mas somente um que eu estou vendo núcleo. Esses aqui não tem núcleo ou isso é artefato de terra? É o plano do corte, que não pegou o núcleo, na altura do núcleo, certo? Não é artefato de terra. Fala. Entre aqui, a túnica, o bugine e o epitélio, tem o que aqui? Todo epitélio que se preze tem uma boa membrana basal. Membrana basal. Entre a túnica e o epitélio ali. Essa túnica albugínica é tecido conjuntivo denso. O epitélio que recobre, né, o ovário, tem uma membrana basal. Tá certo? Então aqui eu tenho os ovócitos, perdão, os folículos primordiais. À medida que esse folículo é recrutado, ele vai se diferenciando para se tornar um folículo maduro, um folículo de Graff, também conhecido como folículo terciário. Eu gosto muito do termo de Graff, que foi o cara que descreveu essa morfologia, né? O histologista que descreveu essa morfologia. Você vai tendo transformações ali que vão ocorrendo. Então essas células foliculares que são pavimentosas, que recobrem, né, envolvem o ovócito de maneira concêntrica, elas vão se tornando células mais cúbicas, né, células mais poliédricas, e ao mesmo tempo elas vão proliferando para formar várias camadas, tá? Várias camadas. Aí eu passo do estágio de folículo primordial para o estágio de folículo primário, que pode ter uma única camada de células cúbicas envolvendo, e ao mesmo tempo essas células que se tornaram cúbicas vão produzindo as proteínas que vão dar origem, né, à zona pelúcida, glicoproteínas, para ser mais exato, ZP1, ZP2 e ZP3, que vai se depositar ali na interface entre o ovócito e as células que inicialmente eram chamadas de células foliculares, vão ser chamadas de células da granulose, certo? A zona pelúcida. Então, se a gente for correr no corte mais internamente, a gente já pode observar os folículos. Escurecer um pouquinho mais. Os outros tipos de folículos. Se eu pegar esse folículo aqui, como é que eu chamo esse folículo? Como é que eu classifico esse folículo? Senão, se eu passar, vai aparecer só minha barriga na frente da foto. Ela chega primeiro. Primário ou secundário? É hora de estudar agora, mesmo vocês estando cansados para a prova. Eu estou dando todas as dicas. Falei que o espírito natalino está sobre a minha cabeça. Né? Sobre a minha cabeça. Eu estou dando as dicas. Que folículo é esse? Primordial ou primário? Primário. Multi ou unilamelar? Multilamelar. Multilamelar. Qual a diferença do secundário? Oi? Qual a diferença desse? Calma que eu vou chegar lá. Você também está muito apressado. Calma que eu vou chegar lá. Entenda a diferença aqui. Esse é o primário. Certo? Aqui não tá muito boa a imagem, mas aqui as células agora, aqui aquelas células que eram achatadas se transformaram em células cúbicas, que aí eu passo a chamar elas de células da granulose. Meu amigo, essas células secretaram as glicoproteínas que fazem parte da membrana pelúcida e formam essa aqui, ó. Apesar de não ser uma coloração PS positiva, mas está bem delimitada a zona pelúcida aqui. Aqui no meio está o ovócito, não está aparecendo o núcleo do ovócito, porque do plano do corte, certo? Aqui as células estão em várias camadas, formando a zona granulose. Aqui, se você observar, existem uns espaços por entre as células da granulose. Com certeza essas células já começaram a secretar o que nós chamamos de líquido folicular.
Posteriormente, esses vários espaços, eles vão coalescer e dar origem a uma única cavidade, que eu chamo de cavidade antral. Já está começando a formar, mas não tem cavidade antral aqui ainda. Eu já sei que esses espaços aqui eram preenchidos por líquido folicular, tá ok? Mas esses espaços não coalesceram, não formaram uma cavidade chamada de cavidade antral, que é o folículo secundário, que você já tem a formação da cavidade antral. Tá certo? Oi? Eu poderia chamar de espaços pré-antrais, né? Espaços pré-antrais. Mas esses espaços aqui são preenchidos por líquido folicular. Ao mesmo tempo, já no folículo primário, seja ele unilamelar, eu estou mostrando um multilamelar, seja ele unilamelar ou multilamelar, as células do estroma ovariano já começam a se organizar concentricamente em volta das células ali da granulosa, aqui ó, isso daqui, essas células aqui ó, do estroma ovariano, para dar origem a duas camadas, a teca interna e a teca externa. Ok? Vamos ver se a gente acha um folículo primário unilamelar. Só tem uma única camada de células foliculares. Não, esse é aquele que a gente está olhando. Multilamelar ou multilaminar. É que vocês entenderam tudo que eu falei, esses folículos aqui, eles são de que tipo? Tá feio isso. Não, não tá. Peraí, deixa eu ver se eu consigo dar foco. Tá horrível a projeção realmente. Esses folículos aqui, ó. Primordial. E essas células aqui do citoplasma claro? Pálido. Essas células que estão aqui, ó, no estroma ovariano, né? Estroma, células do estroma, vários folículos primordiais aqui no campo. E aqui eu tenho essas células, esses grupos de células aqui, ó, pálidas, citoplasma bem pálido. O que são? Oi? Ninguém sabe. E pessoal, sem dispersar. Aquelas células eram do corpo útil. Depois a gente volta nisso. Só esse daqui, ó. Corpo útil. Que tipo de folículo é esse daqui? Tá horrível, não tá? Projeção. Ela, casa muito.
poderia classificar esse folículo aqui que está no meio do campo? Como é que eu poderia classificar esse tipo de folículo aqui? Hein? Pré-antral, antral. Já é um folículo antral, né? Já é um folículo de grafo? Não tem entendendo assim? Quando você passa de folículo primário multilamelar, certo? Para folículo secundário, que é também conhecido como pré-antral, qual é a diferença entre um e outro? As células da granulose, elas continuam proliferando sob estímulo do FSH, né? Sob estímulo do FSH. Qual é a diferença entre um para outro em termos de morfologia? Qual é a diferença? Vocês não viram isso, não? Professor, se você quiser revisar áudio. Bom, esse menino só reclama. Professor, o outro nome secundário é antral. O outro nome terciário é de grafo. Secundário é pré-antral. O secundário é pré-antral. Então, por isso que eu tô confusa. Esse daqui, para a gente dirimir as dúvidas. Depois eu volto naquele lá. Primordial é fácil de reconhecer, vocês concordam comigo? Sim. O primário também é fácil de reconhecer, seja ele unilamelar ou multilamelar. Apesar de eu não ter achado um unilamelar. Oi? Não, vocês viram ontem, você não viu? Ah, tá. Esse aqui não tivesse vindo. Esse daqui é qual? Hein? Olha só. Eu tenho aqui o ovócito envolvido por células da granulosa formando a corona radiata. Ele está aqui apoiado na parede desse folículo por um grupo de células chamada de cúmulos ooforos. Cúmulos ooforos, certo? Nesse momento aqui, eu tenho o antro preenchido por líquido folicular, cavidade antral, certo? E se eu olhar aqui em maior aumento, eu vou ver que eu tenho duas camadas de células que se organizam concentricamente aqui. Uma é a teca interna e a outra é a teca externa. O que a teca interna faz? Produz o quê? Produz androstenediona. E essa androstenediona vai passar para onde? Para ser convertida em estradiol? Para granulose. Granulose é que tem aromatase. Não é isso? Se difunde para lá, para a granulose, que ela tem as células da granulose que contém a aromatase. Tá certo? Então, esse é um folículo maduro, é um folículo de grafo, é um folículo antral. Certo? Eu tenho uma única cavidade bem estabelecida. O ovócito, ele está ancorado na parede desse folículo por um grupamento de células da granulosa que se organiza de maneira a ancorar ele, que é chamada de cúmulos ooforos, aqui. E as células da granulosa que restam aqui envolvendo o ovócito, essas células estão proliferando desde lá do início. Envolvendo o ovócito são as células que vão falar as células da corona radiata. Então esse folículo aqui, ele já está próximo da ovulação. Para ovular, para liberar esse ovócito, eu preciso de quê? Eu preciso de um pico de LH. Certo? Um pico de LH. Se não tiver esse pico, não há ovulação. Certo? O LH tende a subir ao longo do ciclo menstrual
No 14º dia, mais ou menos, que é o período de ovulação, considerando a mulher um ciclo normal de 28 dias, eu vou ter um pico de LH, liberação desse ovócito aqui. Na verdade, forma-se uma protuberância na superfície do ovário, chamada lá de estigma, que é a região que o ovócito vai ser liberado. Então, o ovócito é liberado, secundário, é liberado junto com as células da granulosa, que são essas células, eu vou botar no aumento maior, que são essas células que envolvem o ovócito. Aqui, ó, ovócito, eu não estou vendo núcleo, porque não pegou no plano, a zona pelúcida, e essas células que envolvem aqui é a da granulosa, agora é chamada de corona radiata. E essas células que ancoram aqui, esse grupamento de células que ancoram ele no folículo, você está vendo, menino? Esse grupamento de células que ancora aqui é porque não é muito grande, né? Ancora aqui é o cúmulus ou foros, ok? Aqui, logo abaixo, aqui tem uma membrana basal não evidenciada pela essa coloração, que limita aqui as células da granulosa com as células da teca interna, né? Logo abaixo aqui, envolvendo concentricamente, eu tenho a teca interna, logo abaixo da granulosa, a teca interna. E por fora aqui, também organizado concentricamente, eu tenho a teca externa, que na verdade são células do ovário, do estroma ovariano, que se organizaram concentricamente ao redor do folículo ali que está se desenvolvendo. Tá certo? Como eu disse para vocês, esse folículo degráfico ele já está pronto para ser ovulado. Mas ele só vai liberar o ovócito junto com as células da corona radiata se houver um pico de LH. Se não tiver pico de LH, não há ovulação. Não há ovulação. Essas células estão Não, são células fibroblastóicas, células mesodérmicas mesmo, como se fossem fibroblastos. Fibroblastos na maior parte. Tá? Pessoal, eu acho que a Carmen deve ter falado para vocês o seguinte: em que momento que o folículo ovariano ele passa a ser dependente de FSH? A partir de que momento? De FSH. Ele é recrutado, o folículo primordial é recrutado, vai dar origem ao primário, unilamelar, depois multilamelar. Não é isso? Depois ao secundário. A partir de que momento ele começa a ser dependente de FSH? Que a Carmen falou para vocês. Folículo? Ela falou que tudo aconteceu com essa galera, ela falou que... Na verdade, há controvérsias. Então, quando vocês forem olhar no livro, existem alguns autores que já colocam que o folículo primário já tem receptor para FSH. Mas não há uma densidade grande. Então, o que faz essa transformação? Dá uma densidade grande de receptor, e esse receptor não responde bem a FSH. O que faz essa transformação, essa diferenciação, seria fatores intrínsecos ao estroma ovariano. Só porque eu só estou falando isso que vocês vão ver isso nos livros. É confuso ainda, né? É confuso. E a gente tem uma aula, eu acho, de histofísio do aparelho reprodutor também. Okay? Então, esse recrutamento de folículo primordial, essa transformação folículo primário, multilamelar, independe de FSH. Essa é a frase que está lá no livro de fisiologia. Há controvérsias. Porque muitos autores dizem que você já tem receptores de FSH ali nas células da granulosa, já com um folículo primário. Tá certo? Mas assim, o importante, nesse caso aqui que eu falei para vocês, eu tenho um folículo maduro. Então, as células sofreram um processo de transformação. Inicialmente eu tinha um ovócito que era envolvido por uma única camada de células pavimentosas, células foliculares. Okay? Depois, essas células foliculares começam a proliferar e a mudar a sua morfologia. Elas se transformam de células pavimentosas para células cúbicas.
inicialmente formam uma camada ao redor do ovócito, que são as células, aí elas passam a ser chamadas de células da granulose. Posteriormente, essas células continuam a proliferar, vão dar origem ao folículo primário multilamelar. E essas células também vão produzir, sintetizar as proteínas da zona pelúcida. Certo? Eu vou ver se eu acho um folículo primário para mostrar para vocês. Mas aqui o que eu já tenho é um folículo que está desenvolvido, pronto para liberar o ovócito secundário. Ele só está dependendo aí do pico de LH, certo? Para ter ovulação. Isso é a base da anticoncepção. Isso a gente repete bastante, vocês vão ver em farmacologia de novo. Ok? Se esse folículo aí não ovular, o que acontece com isso? O que acontece com ele? Vira corpo lúteo ou sofre atresia? Atresia. Se ovular, liberar o ovócito, aí vira corpo lúteo. O que ele libera quando ovula? O ovócito e as células da corona radiata. Certo? O que fica depois da ovulação? As células da granulosa e as células da teca interna e externa. As células da teca interna, da granulosa e da teca interna, então, vão sofrer um processo de transformação e se transformar em células produtoras de esteroides. Principalmente progesterona. Por quê? Por que progesterona? Para manter o endométrio espessado. À medida que isso daqui está acontecendo no ovário, o útero também está passando por transformações de maneira a esperar o ovo fecundado. Certo? De maneira a esperar lá o ovo, o ovócito secundário que foi fecundado. Certo? Então o endométrio tem que passar, tem que manter espesso e produzindo glicogênio para nutrir aquele ovo fecundado, o embrião que está se desenvolvendo ali nas primeiras semanas. Então o corpo lúteo, então, né, as células da granulosa vão dar origem às células granuloso-luteínicas do corpo lúteo. São células grandes do citoplasma pálido. E as células da teca interna vão dar origem às células tecoluteínicas do corpo lúteo, que são células produtoras de esteroide. Não só progesterona, mas principalmente progesterona. O corpo lúteo se mantém ali por 10, 12 dias, certo? Se houver implantação do ovócito que foi fecundado no endométrio, o que vai acontecer? O corpo lúteo vai manter essa produção é mantida porque há a produção de beta-HCG. Beta-HCG, ele parece muito com qual hormônio que a Carmen falou hoje? Quem é que regula mais a produção de progesterona? É o LH. Então o beta-HCG parece com o LH. Então o corpo lúteo mantém a produção de progesterona induzido por LH. O mecanismo de contracepção, o que você faz? Você mantém os níveis de estrogênio e progesterona alto. Você faz o quê? Feedback negativo. Essa é a base da anticoncepção. Certo? Pode ser pílula combinada, estrógeno e progestógeno, e pode ser pílula só de progestógeno, que são as que dão menos efeitos colaterais hoje em dia. Entendeu? Mas é justamente regulando eles. Mas enfim, essas células aqui da granulosa vão dar origem no corpo lúteo às células granulosas luteínicas. E as células da teca interna vão dar origem às tecoluteínicas. Esse corpo lúteo funciona como um verdadeiro órgão endócrino, como uma verdadeira glândula endócrina, 10, 12 dias. Se não houver implantação, né, do ovócito fecundado, o que vai acontecer? O que vai acontecer depois de um tempo? A menstruação, a descamação da camada funcional do endométrio. Tá? Eu só quero que vocês percebam que essas alterações que ocorrem aqui no ovário são alterações
que ocorre também no útero, tudo isso induzido por estrogênio, progesterona, FSH e LH, o ciclo ovariano. Bom, vamos lá, vamos procurar. Fala. O que é liberado é o ovócito secundário terciário. O ovócito secundário. O folículo é o degráfico, o folículo. Mas o ovócito secundário. Liberado. Não existe ovócito secundário. Tá bom? Alguns livros chamam o folículo degráfico de folículo terciário. Alguns livros. É porque a professora falou na aula. Folículo terciário. Se vocês forem estudar em todos os livros, vocês vão ver que é uma grande confusão essa classificação. Sim. Ali, ó, o outro. Consegue, então. Isso. Então, isso que eu estou falando, se vocês forem pegar diferentes literaturas, é uma confusão danada. Então, olha só. Vamos combinar aqui. Primordial, primário, uni e multi lamelar ou laminar. Certo? Secundário. Esquece essa palavra. Secundário, vamos combinar. Para a gente falar a mesma linguagem na prova. E o último, degráfico. Que aí entra pré-antral, antral, terciário. É uma confusão danada. Juro para vocês, todo período é a mesma coisa. Tem, desde o mestrado, desde 1998 que eu estou na medicina, é a mesma confusão de sempre. Porque os histologistas não se entendem como os fisiologistas e vice-versa. Essa coisa que eu falei do receptor de FSH, a histologia fala uma coisa, e se você pega trabalhos mais recentes, você já diz que lá no folículo primário, multilamelar já tem células que já têm receptor para FSH. Aí a fisiologia, os limites máximos diz que não. Aquele folículo é independente de FSH. Então vamos combinar que na morfologia a gente fala dessa forma e na fisiologia a Carmen tem razão. Tá bom? Só um minutinho, deixa eu ver se eu acho aqui o. Não, ainda não. Estou tentando achar Na primária do secundário falei, mas eu falei do multi. Não falei. Deixa eu ver. Estava combinado, não? Qual que é o combinado mesmo? Calma, menino. Aquele dali é qual? Que está ali? Com o núcleo aparecendo. Aquele folículo ali é o quê? Primário, primordial. O ovócito é essa célula todinha aqui. E aqui são as células achatadas pavimentosas chamadas células foliculares, que envolvem o ovócito. Primordial. Todo mundo entendeu isso. Primordial. Certo? Vai, se tiver no campo você vai. Por isso que eu estou insistindo, né? Já falei para vocês desde o início do curso, quando o professor insiste muito, né? Porque ele vai. Vamos cobrar só em endócrino. A só endócrino é muito fácil. É isso que a gente quer. Não. Professor, vai ser 3 endócrinos e 2 reprodutores. 3 lâminas de reprodutor e 2 de endócrino. Mas a gente teve muito mais endócrino. Esse daqui, se vocês olharem bem, acho que eu vou botar no maior aumento. Aí você sai do campo, né? Como é que eu classificaria esse tipo de folículo? Primordial. Primordial? Tem certeza? Tem certeza? Você entendeu nem o que você comeu hoje? Como é que você classificaria aquele tipo de folículo ali? Pessoal, o folículo é sempre... o ovócito é essa célula todinha aqui, é uma célula grande, né, volumosa. Aqui tem uma parte do núcleo dele aparecendo. Como é que vocês classificariam aqui esse folículo? Primário,
eu posso dizer que ele já é um folículo primário. As células que estavam achatadas já estão se formando cúbica, unilamelar. Já é, eu posso até falar, para não confundir a cabeça de vocês, mas eu vou falar. Mas não é para guardar essa informação, deletem. Posso dizer que já é a transição ali do final do primordial para o primário. Porque as células ainda não estão totalmente 100% cúbicas, entendeu? Mas assim, elas também não estão 100% achatadas, né? Então eu posso classificar isso aqui como um primário unilamelar. Unilamelar porque só tem o quê? Uma unilamelar, porque só tem uma camada de células foliculares. Ok? Vamos ver se a gente acha o secundário. Espaço branco. Mas eu não falei que isso tudo é o ovócito? Isso daqui é o que do ovócito? Citoplasma do ovócito. Tá? Parece ter mais coisa ali, né? Mas não tem. É isso. Aquilo tudo ali é ovócito. Redondo ali. Em volta são as células foliculares. Tá todo mundo? Gente, hoje é o dia que vocês ficarem mais animados possível, porque é sexta-feira, gente. Sextou. Sexta-feira que vem que a gente vai estar. Se vocês estão cansados por um ano e meio, imagina. Peraí só um minutinho pra gente. Só o que folículo é esse daqui? Então, para a gente avançar, que folículo é esse? Eu estou vendo o núcleo do ovócito? Não. Eu estou vendo as células da granulose, está aqui. Provavelmente o corte pegou tangencial à parede do folículo. Aqui eu estou vendo aqui a região de membrana basal, não está evidenciada a membrana basal, porque não é uma coloração para evidenciar a membrana basal. Aqui células, ó, que se organizam concentricamente em volta do folículo. Já são células que vão dar origem à teca interna. Como é que eu poderia classificar esse tipo de folículo? Multi. É o folículo primário, secundário? Primário. Multilaminar. Muito bem. Entendeu? Oi?
Cadê as camadas? Uma camada, duas camadas, três camadas, quatro camadas. Cadê o núcleo do ovócito? Pessoal, o ovócito está aqui, todinho. Aqui eu peguei tangente ao folículo. Eu só peguei na camada de células da granulose. Então o óvulo está ali por trás. Eu sei que está. Acredita em mim, por favor, senão eu vou ficar deprimido no final de semana. Oi? Não, eu não vou colocar isso na prova, mas eu quero que vocês entendam. Isso daqui é difícil até de visualizar. Né? Oi? Não. Peraí. Fala uma de cada vez, senão faz confusão. Quem fala primeiro? Vai, fala. Não. Pessoal, as células da teca são células do estroma ovariano que começam a se organizar ao redor do ovócito, ao redor das células da granulose que está, né, ao redor do ovócito, para se transformar depois em células produtoras de hormônios esteroides. São células do estroma ovariano. Tá certo? Células do estroma ovariano são as células da teca interna. Calma, menino. Calma, mas eu vou mostrar para você. Eu estou procurando aqui no secundário. Você está muito nervosa. E esse daqui? Não tem pré-antral. E esse daqui? Ai, pelo amor de Deus, é fácil, né? O que é isso daqui? É massa. Não, diferente. Aí secundário é de graça. Não, é assim. O antral é o de gráfico. Não fala antral, vocês vão se confundir tudo. Pessoal, primordial, primário, uni, laminar, multilaminar primário, secundário e gráfico. Eu estava achando que era antral e depois Não. Por isso, se você botar esse monte de nome no meio do caminho, vocês vão se confundir. Adotem uma coisa só. Tá certo. Entendeu? Vocês vão se confundir. Esse daqui, já que vocês entenderam tudo, para a gente sair do ovário. Senão a gente não vai avançar hoje. O que é isso? É secundário. Seria o folículo secundário? gente já tem Eu diria que seria ainda um primário multilamelar, mas já está caminhando para um folículo pré-antral, um folículo secundário. Por quê? Olha só, tá vendo esses espaços aqui? São espaços preenchidos, foram preenchidos por líquido folicular, certo? Posteriormente, esses espaços vão coalescer para formar um único espaço lá no folículo antral. Tá certo? Tem espaço vazio já, né? Isso, já tem espaço vazio. É espaço preenchido por líquido. Mas o diagnóstico é qual? Multilaminar. Multilaminar. Professor, é isso mesmo. A gente vai combinar entre a gente, mas o senhor vai olhar se porque agora é verdadeiro ou falso essa questão. Sim. Não, eu vou olhar as linhas. As linhas é fácil. Porque chega lá na prova, tá lá frente, tá, eu não sei nem onde ver. Os espaços não podem ser. Olha, mas não é só não. É porque esse daqui está bem. Eles ainda não formaram dois ou isso. Eu não tô...
Sim, mas o âmago é aquela cavidade maior, uma só. Aí outras células. Oi? Sim, mas não daquele jeito que estava ali. Vai facilmente. Eu estou tentando achar um secundário no Japão. Não consigo. Entendeu agora? É a mesma coisa que eu fiz na fisiologia, gente. É a mesma coisa que eu fiz na fisiologia. Pessoal, acho que a confusão toda está o seguinte. Vamos esclarecer aqui o negócio para não ficar confusão na sexta-feira. Mais uma vez, preste atenção. Primordial. Ovócito secundário envolvido por uma camada de células foliculares achatadas. Querem anotar, que vocês adoram anotar? Primário. As células foliculares, elas vão passar de células achatadas para células mais cúbicas. E à medida que o folículo vai desenvolvendo, essas células vão formando camadas. Então você tem o primário uni, que só tem uma única camada de células cúbicas envolvendo o ovócito. Tá certo?